longe de ti, não quero ficar. Longe do teu amor, não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Longe de ti, não quero ficar. Longe do teu amor, não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão pelo teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Aleluia. A paz de Jesus, queridos. Estamos aqui mais uma vez, né? Há um temporal aqui, uma chuva forte, acabou de passar a chuva. E hoje a gente estaria na companhia do Adailson e da Liene, mas vai ficar para outro dia, né? Deus sabe de todas as coisas. Inclusive, eu estava falando ontem sobre os nossos planos, né? E comentei, gostaria muito de falar no capítulo 16 de Provérbios, que fala sobre os nossos planos. Nós temos planos, mas nem sempre esses planos podem ser concluídos, né? E muitas vezes nós ficamos chateados, tristes, revoltados com Deus e com tudo, por causa que não se cumpriu, não foi do nosso jeito. Mas a gente tem um conhecimento bíblico que nem tudo vai dar certo como nós queremos. Então nós temos que estar sempre buscando ao Senhor, sempre estando perto de Deus. Talvez Deus esteja evitando uma situação que poderia ser muito pior. E nós temos que ter consciência disso, que no mundo nós vamos ter muitas dificuldades, aflições, lutas. E nós estamos num mundo onde várias pessoas, muitas pessoas, estão querendo também traçar os seus planos. E muitos planos se encontram, se entrelaçam. Quantas pessoas não querem passar um concurso? Quantas pessoas não fazem um estudo, se aprofundam na medicina e depois chega na hora, a coisa dá embosnada. Outros que fazem medicina e passam por situações que nunca mais quer ver a medicina. Outros fazem estudo, trabalham, de repente falam, eu não quero isso para trabalhar. Eu conheço um que fez engenharia, fez analista de sistemas, se tornou advogado no final. Depois de se tornar advogado, queria fazer com que as causas, né, as coisas que, no caso, ele prezava, né, que as causas que ele queria fazer era justiça penal, né? Queria salvar muita gente, Então, de repente, isso deu... Quando ele viu a situação dentro de um fórum, quantas brigas, quantas discussões que existem no fórum, todo mundo querendo prevalecer um com o outro, amados. Essa vida é uma disputa, é uma guerra, cada um querendo buscar o seu lugar ao sol. E os planos de Deus para a sua vida, a Bíblia diz que nunca serão frustrados, né? Eu vou estar lendo com você aqui um texto da Bíblia, né, onde nós podemos observar isso, né? Jó 42, ele diz:
Jó fez planos e no final ele disse, capítulo 42, verso 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é uma realidade. Jó, com tudo que ele sofreu, uma família que ele tinha, mesmo com todos as regalias de uma fazenda, tendo seus filhos junto com ele, tendo todo aquele aparato de recebê-los no final do ano lá e prestar culto a Deus, fazer aqueles sacrifícios agradáveis ao Senhor, um homem crente que era um testemunha, ele era uma testemunha, onde que Deus testemunhou dizendo que ele era um homem íntegro, mas ele veio também a passar tantas dificuldades, mas no final ele compreendeu tudo e disse que os planos de Deus não podem ser frustrados. Agora, vamos avaliar uma coisa só. Quantas pessoas já foram alcançadas através do livro de Jó e do testemunho de Jó? É interessante porque Deus não vê, ele não vê somente o hoje nosso. Hoje cá um temporal, eu queria muito estar na casa do Adailson, da Leninha, mas fui impedido. Mas eu creio nos planos de Deus, eu creio no tempo certo de Deus, e eu deposito a minha confiança no Senhor, e é por isso que eu tenho que descansar no Senhor, né? Essa é a melhor coisa que tem, você descansar, crendo, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Amados, eu vejo que Jó, ele estava ali, quando viu toda aquela desgraça, toda a sua família, perder filhos, perder todo aquele aparato, perdeu todos os seus bens e ainda ficar doente. Porque Deus conhecia Jó, sabia que, Jó, eu estou fazendo uma coisa, permitindo uma coisa porque eu te conheço. Eu sei que você não vai se dobrar e por isso eu preciso usar você, Jó. E permitiu que Jó passasse por tudo aquilo, até a mulher dele falasse que amaldiçoasse teu Deus e morresse. Amados, depois que ele passou pelos seus amigos, que aparentemente eram amigos, mas não eram amigos, são consolos fúteis. Há um ditado no mundo que diga com que andas, que eu direi quem tu és. Outros ditados não. Agora a palavra de Deus diz no Salmo número 1 que diz que você não deve andar no conselho de ímpios, né? Andar em roda de escarnecedores, de pecadores, de pessoas que têm praticamente uma mente voltada só para o hoje, e não tem conhecimento de Deus, não tem conhecimento da palavra, não tem conhecimento das promessas de Deus. Mas Jó, amados, ele resistiu firme os amigos, entre aspas, e no final ele disse, né, o meu Redentor vive, reconheceu que Deus estava com a razão, e disse que muitos conselhos encobrem o conhecimento, conselhos errados. E naquela hora ele vê-se diante de Deus e fala, os planos de Deus não são frustrados. E agora eu posso dizer isso, porque Jó sofreu aquilo tudo, amados. Mas quantas pessoas foram alcançadas pelo testemunho de Jó? Quantos teve, hoje em dia, oram e lê aquilo e falam assim, eu conhecia a Deus somente de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Isso significa o quê, amados? Que as dificuldades, as lutas, reproduziram no coração de Jó, não só para ele, mas para mim, para você, uma esperança, uma fé, além das nossas forças, porque Deus depositou no seu coração aquilo que mais é de precioso, que é os filhos dele. Não, pastor, ele depositou o Espírito Santo. Amados, eu estive olhando lá no capítulo 16 de Atos, ontem eu falei com o pessoal, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, amados. E se vocês forem ver Hebreus capítulo 3, versículo 6, vocês vão ver isso também, que
Jesus Cristo habita em nossa casa, que somos nós. Jesus habita na casa a qual somos nós. Então, o Espírito de Jesus habita em nós, e esse Jesus que morreu e ressuscitou, ele vai estar comigo em todo o tempo e toda hora. Ele diz que estarei até a consumação dos séculos. É muito difícil, não estou falando que é fácil, mas a gente tem que ministrar essa palavra para te dar esperança, para te dar força, para dizer, não acabou aí. Não bote um ponto final quando estiver no meio da situação difícil. Se botar um ponto, você bota uma vírgula embaixo, porque vai continuar, porque Deus tem uma resposta para você. Momentos felizes, a gente não pensa nesses momentos. Momentos felizes a gente só agradece, louva e agradece e fica na... Mas nós temos que estar com o ativo e o passivo, isso é contabilidade. Nós sabemos que quando você vai comprar a empresa, você não compra só o ativo, você compra o passivo também, compra aquela parte também que é podre, que chama-se podre também, que você tem que saber lidar com essas situações contrárias. Eu quero ler outro texto com você, que está em Tiago capítulo 4, versículo 13 a 16, que diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano. Tiago capítulo 4, versículo 13 a 16. Passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto e aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Eu estou falando isso, amados, porque não para... Ah, pastor, você está colocando desânimo? Não, estou colocando, pelo contrário. Eu digo para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas você tem que saber que Paulo, quando disse isso, ele falou que já passou por todas as situações da vida. Por isso que ele pode todas as coisas que te fortalece. Ou seja, eu sei conviver com o ativo e com o passivo. Eu sei lutar numa situação difícil e saber que estou em tribulação, mas eu sei o Deus que eu sirvo, que vai estar comigo e eu vou me livrar e vou sair dessa. O apóstolo Paulo teve tantas situações, inclusive quando ele estava preso. Somente Lucas estava com ele, que ele diz no capítulo, segundo capítulo, quando ele fala com o seu discípulo Timóteo, ele diz, somente Lucas ficou comigo, Demas me abandonou, Tíquico foi para não sei aonde, outro foi para não sei aonde, Tíquico não, outro lá foi para não sei aonde, mas Lucas está aqui comigo. Traga os pergaminhos para mim, Timóteo, estou precisando dos pergaminhos, ou seja, traga a palavra de Deus para mim, porque eu não sei ficar sem a palavra de Deus, eu preciso ler, eu preciso estudar, porque cada dia mais essa palavra se renova cada dia na minha vida e me dá forças e me dá esperança. Amém, queridos? Os planos são assim, amados. Nossos planos, eles podem ser frustrados, mas os planos de Deus não serão. Quantas pessoas, uma coisa que Abraão, por exemplo, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu da terra dele e foi para a terra que Deus mostrou, mas o que ele viu na terra? Ele viu alguma coisa diferente? Ele ganhou alguma coisa naquela hora? Não, Deus estava pensando em você, em mim. Porque ele falou para Abraão, Abraão, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Se você está na presença de Deus, Deus tem um propósito na sua vida. Não estou dizendo que Deus vai enterrar você, não, de jeito nenhum. Porque se buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus quer fazer com que você esteja andando com as sandálias do Evangelho da Paz. Como diz a armadura que Paulo diz em Efésios capítulo 6, que quando você anda com a armadura de Deus, quando você tem o escudo da fé, dificilmente vai entrar um dardo inflamado do maligno, ou seja, uma seta do diabo,
que uma palavra contrária tenta entrar nos seus ouvidos para colocar você para baixo, para dizer que não vale, uma minhoca na tua cabeça que às vezes vai tentar te perturbar, mas se você tem a esperança no Senhor, se você tem o escudo da fé, com certeza esses dados inflamados eles vão secar, eles vão cair, eu vejo eles caindo como cinzas, eles vão tornar cinzas, porque você tem o poder de Deus sobre você, em você e na sua palavra, que você pode dizer a este monte, mova-te daqui para ali, e ele vai se mover. Foi assim que disse Jesus. Jesus não disse que a fé remove montanha. Ele disse que se você disser a este monte, mova-te daqui para ali, ele vai se mover. E nós temos que declarar isso, amados, em alto e bom som. A fé não é somente você pensar, mas é você declarar isso, você profetizar. Abraão chegou lá e quando ouviu Deus falar aquilo ali, ele não sabia a extensão da bênção dos planos de Deus para a vida de Abraão. Nós somos egoístas e pensamos só no nosso conforto, na nossa alegria. Agora, quando nós abrimos a mente, deixamos Deus agir e não queremos glória para nós, e sabemos que a glória é de Deus, amados, as coisas mudam, porque a sua vida não se torna somente para alegrar-se, como diz 1 Coríntios 15, 19, se sua vida, se você tem a sua vida com esperança em Cristo, somente para esta vida, se a sua esperança em Cristo for somente para essa vida, vocês são miseráveis, os maiores miseráveis do mundo, dos homens. Então Deus quer fazer com que você e eu, nós possamos entender, amado, que Deus está trabalhando na sua vida, Ele está junto com você, e nesse momento que talvez você precisa de uma palavra, Deus está te dando agora, e numa situação em qualquer que você está passando, você vai chegar a Deus, os meus olhos vão se abrir, tire as escamas dos meus olhos. Amados, o plano de Paulo, antes de conhecer Jesus, era destruir cristãos. Ele ia com os seus soldados para destruir cristãos. Ele ia para Damasco para destruir os cristãos, para prender cristãos e matá-los. Ele diz isso lá no capítulo 27 de Atos, quando ele conta o seu testemunho, ele fala sobre isso. Então ele era uma pessoa assim, os planos deles eram esses. Eu fico intrigado com isso, mas quando Lucas escreve o livro de Atos, eu não vejo só do ângulo do que está escrito, mas do que Paulo contando para Lucas o que estava acontecendo e como foi a conversão dele. E Lucas vendo aquele homem, porque Lucas estava com ele na prisão, não abandonou ele, como eu disse aqui, como nós sabemos em 2 Timóteo capítulo 4, não abandonou, somente Lucas está comigo. Lucas ali estava prestando os planos de Lucas ali, ele escreveu o que Paulo estava ditando para poder fazer essa carta, esse livro de história de Atos dos Apóstolos. E eu vejo ele escrevendo, eu imagino, e Paulo, como é que foi? Eu estava ali vendo Saulo, vendo Estevão ser apedrejado e concordando com isso, porque para mim aquele homem ali, ele pregou tudo ali, ele falou de Jesus Cristo que morreu, ressuscitou, que estava à direita de Deus, que ele viu Jesus, Paulo estava contando isso para Lucas, e Lucas falando assim, meu Deus, como é que esse homem pensava? Os planos desse homem era destruir os cristãos, e Deus tinha um plano para a vida dele, de fazer mais cristãos na terra. O plano era totalmente inverso. Vocês não deixam de ler lá, 2 Timóteo capítulo 4, vocês vão ver que Lucas não abandonou ele, Lucas estava lá escrevendo. Se você ver aquele filme, o apóstolo Paulo, você vai ver isso também. Ele estava escrevendo, imagina ele escrevendo, imagina você escrevendo o ministério de Lucas, os planos de Deus para Lucas era para que deixasse esse livro de Atos para você entender o propósito de Deus, que muitas vezes é para uma direção e Deus quer te levar para outra e você não entende, mas Deus está sabendo o que está fazendo no momento que você está ouvindo a palavra dele. Em o nome de Jesus eu declaro que a vitória de Deus está na sua vida, mas que está criando o alicerce e base para você ser uma testemunha de Deus. Porque o Espírito Santo desceu sobre toda a carne
Está escrito em 1 Coríntios, em Atos capítulo 1, versículo 8, que o próprio Lucas escreveu, está escrito lá, ele desceu para que vocês sejam minhas testemunhas, disse Jesus. O Espírito Santo e poder descerá sobre você. Não fujam de Jerusalém, não se ausente de Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder para ser minhas testemunhas. Ou seja, amados, nós aqui somos chamados para ser testemunhas. Nós podemos ter a nossa vida do cotidiano, a nossa família, os nossos pertences, uma vida agradável. Sim, podemos ter sim, mas o primeiro propósito, amados, é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28, que diz que você foi chamado segundo o propósito de Deus. Então, quando você está debaixo da graça, debaixo do poder, debaixo da direção, com as sandálias do Evangelho da Paz, com o escudo da fé, apagos dados para ele, que as palavras que vêm contra você, tentando jogar você para baixo, você vai subir, você vai crescer, porque Deus é contigo. Se Deus é contigo, quem será contra ti? Se Deus deu o seu próprio filho para morrer no teu lugar, o que ele não vai mais dar para você, só se você não acreditar. Se você não acreditar, você não pode ser testemunha, você não pode reverter isso, você vai receber uma vitória, uma bênção, mas não vai glorificar o nome desse Deus, não vai fazer como o apóstolo Paulo, que estava lá perseguindo os cristãos, vendo Estevão morrer e Lucas escrevendo aquilo. Lucas devia estar chorando, até quando estava escrevendo, meu Deus, esse homem. E eu consenti lá que ele morresse, porque meu propósito era matar os cristãos, porque eu seguia a lei de Moisés. E quando Lucas escreve o capítulo 9, escreve sobre a conversão, que uma luz do céu brilhou e derrubou Paulo do cavalo, ele ficou cego por 3 dias e 3 noites e não comeu durante esses 3 dias e 3 noites, e de repente um homem chamado Ananias, um discípulo chamado Ananias, vai e fala de Jesus para ele, as escamas dos seus olhos caem, e ele começa a fazer e conhecer a Jesus, e começar a ver Jesus como seu Senhor, e para dali, começa a pregar que Jesus Cristo é o Senhor. Até quando a gente vai ser teimoso? Até quando a gente vai querer fazer as nossas próprias formas de viver, maneiras de viver, sem perguntar para Deus? A gente passa por luta, mas não pensa que eu não estou passando. Você está falando, está barriga cheia? Eu não nem comi. Mas não é isso. Que o propósito de Deus tem a fazer com que a igreja, ela não seja uma igreja pautada em coisas superficiais, em raízes que não fincam. Por isso que a palavra da sementeira, ou seja, a parábola do semeador, Jesus disse que a semente, quando cai na beira do caminho, o maligno tira. Porque no caminho, onde todo mundo está pisando ali, aquela raiz não consegue fixar. É no caminho. Você não pode deixar uma coisa que fica passageira. Estou no caminho, estou andando, estou fazendo, estou acontecendo. Não pode ser assim. Tem que refletir naquilo que Deus fez por você através de Jesus. Mas se caiu no meio de espinhos, ela vai chegar uma hora que vai ser sufocada pelos espinheiros. Ou se ela caiu numa rocha, mano. A rocha tem aquele pedacinho de terra em cima da rocha, mas ela vai infiltrar ali na rocha ali, e quando chegar o sol queimar a rocha, a raiz vai. Agora, se for um solo fértil, o coração seu for um solo fértil, com certeza ela vai criar raízes e aprofundar. É isso que Deus quer. Quando você está aprofundado na raiz do Senhor, coisas novas, coisas grandiosas vão acontecer na sua vida. Mas pode vir a tempestade, pode vir o que for, mas você está arraigado ali, está fixado na rocha que é Jesus. É assim que Deus quer fazer na nossa vida. Os planos de Deus sempre serão maiores que os nossos planos. Isaías 55. A visão de Deus é sempre maior. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus fazer um milagre. Eu vou orar por você agora. Amém? Querido Deus, eu te agradeço, Pai, por mais uma vez, mesmo no meio de chuva, desse temporal que caiu repentinamente, tudo tem um propósito debaixo dos céus.
E eu creio, Pai, que Tu estás aqui me usando com a minha boca para falar com pessoas que eu nem conheço às vezes e que precisam de uma palavra, precisam entender como Deus age nas nossas vidas. Pai, tem pessoas sofrendo que não entendem por que estão sofrendo. Tem pessoas chorando, mas não sabem por que estão chorando, ou sabem por que estão chorando, mas não têm a solução de parar o choro. Mal sabe que a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, ou seja, tem prazo de validade, tem prazo de vencimento. Mas a alegria vem pela manhã, sem prazo de vencimento, porque aquele que recebe a alegria do Senhor é nossa força, não só para um dia, nem para dois, é a alegria permanente, que mesmo no meio das lutas a gente se alegra sabendo que Deus está nos segurando pelas mãos. Por isso, Senhor Deus, eu abençoo todos esses Teus filhos que aí estão, que a unção de Deus desça sobre as casas, sobre as famílias. Coloco também, Senhor Deus, a vida, Senhor, do Cleison, coloco a vida, Senhor Deus, da Márcia, sua esposa, e coloco a vida do Mateus, Pai, que a glória de Deus venha se manifestar naquela situação e que a Tua glória se manifeste. Coloco o meu neto, Vitor Hugo, coloco minhas filhas, Vanessa, Vinícius, Luana, Gustavo, coloco, Senhor Deus, a Igreja Metodista Itaipuaçu nas Tuas mãos. Pai, não quero fazer uma igreja, não queremos fazer a igreja do meu jeito, quero fazer a igreja do Teu jeito, Pai. O avivamento do Teu jeito, com pessoas firmes da rocha, Senhor Deus, que não se deixam levar por ventos de doutrina, mas que sejam firmes na Tua palavra, que possam, Senhor Deus, estar sempre segurando a mão de Deus, sabendo que o Senhor não vai largar. Eu abençoo, Pai, também peço a cura dos enfermos. Se tem alguém enfermo, que o Senhor venha curar. Se tem alguém oprimido, que o Senhor venha desoprimir. Se tem alguém com depressão, que essa depressão se torne uma pressão forte de subir, de crescer, de mudar, de acreditar e de ter esperança. Eu abençoo cada vida nas suas, Tu sabes, ó Pai, no meio das suas lutas, que o Senhor sempre venha trazer o refrigério. Eu abençoo você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Não se esqueçam, amados. Amanhã, 6 horas da manhã, tem oração na nossa igreja em Metodista Itaipuaçu. Temos também, não só amanhã de manhã, oração 6 horas da manhã, mas temos à noite o discipulado. Se você quiser assistir, pode vir assistir. O discipulado vai continuar. É uma forma da qual Jesus não deixou livro, mas deixou discípulos. Nós somos cartas vivas, como diz o apóstolo Paulo. Então, nós, discípulos, somos a leitura. Nós somos lidos por causa do nosso testemunho, do nosso exemplo e da nossa vida. Que Deus abençoe vocês. Domingo, 9 horas da manhã, temos o estudo da carta Paulo aos Filipenses e à noite um culto de louvor e adoração. Germana, estamos se despedindo, depois você ouve tudo, vai estar gravado aí. Leninha, Deus te abençoe, um abraço para Adailson, abraço em todos vocês que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir. Fica conosco, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Paz de Jesus.